Esse câncer, que é o câncer mais prevalente das mulheres, é o câncer de mama. E a gente sabe que hoje existe um componente hereditário, mas que ele ocorre só em 10% dos casos. E presta atenção nisso, minha gente, 90% dos casos de câncer de mama não tem origem genética, eles ocorrem aleatoriamente. Então não é porque você nunca teve caso na família que você não tem risco de ter. E o que eu observo na prática clínica, e os trabalhos evidenciam, que mulheres têm tido câncer de mama cada vez mais jovens. E isso está muito atrelado ao estilo de vida, hábitos inadequados como sedentarismo, aumento do percentual de gordura, o uso do anticoncepcional oral por tempo prolongado. As mulheres estão usando pílula por muito tempo e o uso da pílula por mais de 10 anos consecutivos aumenta em 38% o câncer de mama, segundo um trabalho dinamarquês que foi publicado, um trabalho com uma casuística muito grande de pacientes. Então fiquem atentas ao seu estilo de vida, aos hormônios sintéticos que você usa, que tudo isso pode acordar os genes e estimular então a predisposição maior a esse câncer tão temido pelas mulheres. Olá, meu nome é Patrícia Bredes, eu sou médica ginecologista e hoje eu vim falar para vocês sobre um câncer que as mulheres tanto temem e como deve ser feito o rastreamento desse câncer, que é o câncer de mama. Mas antes disso eu te convido, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho de notificações, que tem muita novidade para você. E hoje a gente sabe que com as redes sociais, a internet, a gente tem uma enxurrada de informações. E eu creio que deve ser muito bom você ter uma pessoa capacitada, instruída, que te dê informação de qualidade. Porque hoje não basta ter informação, mas também informação com ética, com discernimento, baseada em estudos e não só com o sensacionalismo. Então vamos lá. E quando a gente pensa num exame que muda a mortalidade do câncer de mama, vocês vão brigar comigo. Mas a mamografia ainda tem um papel na prevenção, detecção mais precoce do câncer de mama. Então quando eu falo em prevenção é uma coisa, o que você faz entre uma mamografia e outra. Mas a mamografia é o primeiro exame que mostra a microcalcificação. Então esse exame ele serve para rastreamento, para detecção precoce do câncer. E quando a gente diagnostica nesses casos de microcalcificação, e não é qualquer microcalcificação, é uma microcalcificação em letra japonesa, ou seja, ela é toda irregular, porque é muito comum mulheres que operaram a mama ou que já amamentaram terem microcalcificações grosseiras, arredondadas, que tem um aspecto totalmente benigno. Então não é qualquer calcificação que significa câncer de mama, mas as microcalcificações agrupadas e irregulares podem sugestionar um câncer de mama e indicar uma biópsia naquele lugar. E quando eu faço o diagnóstico nessa fase, eu tenho quase 100% de cura, porque é uma fase muito inicial. E, por rotina, a mamografia é indicada anualmente a partir dos 40 anos e se tem tendências a se prorrogar isso. O próprio Ministério da Saúde propôs o screening, o rastreamento rotineiro a partir dos 50, 55 anos, mas não é o que eu vejo no dia a dia do consultório. Por incrível que pareça, a grande maioria dos casos de diagnóstico que nós observamos hoje em dia ainda está ocorrendo em mulheres jovens. Então fiquem atentas quanto a isso, a partir dos 40 anos façam a mamografia anualmente. E se você teve um caso de câncer de mama, o recomendava que você faça 10 anos antes do primeiro caso na família. Eu tive um familiar, a minha mãe, teve câncer de mama com 45 anos. Então o ideal é que você faça a sua primeira mamografia aos 35. E aqui nós temos algumas considerações dos exames que podem complementar a mamografia, que é insubstituível. A gente quer burlar, mas não tem jeito. Se você tem mama muito densa ou tem prótese mamária, o ideal é fazer uma complementação na mamografia, porque muitas das vezes ela aparece escura e a gente não consegue avaliar tão bem a mama que nós consideramos de mamas densas. E nesses casos nós podemos pedir o auxílio do ultrassom de mama, principalmente se você tem uma nodulação, para saber se ela é de água ou se é uma nodulação sólida, as bordas dessa lesão. Então, ultrassom como complementar para definir melhor o aspecto das nodulações, se são císticas, sólidas, se são regulares ou irregulares. E no caso de mamas jovens, a ressonância magnética com contraste também é um exame bastante interessante, ou para mulheres que tiveram prótese mamária, que tem prótese mamária, porque ela consegue ver a totalidade da prótese, se houve ruptura. Então é um exame que tem uma acurácia melhor. Então a ressonância magnética com contraste, ela vale uma coisa que nós chamamos de washout, a velocidade com que esse contraste passa por aquele tecido. E quando nós temos um tecido com potencial de malignidade, essa lavagem do contraste, o washout do contraste tende a ser mais rápido. Então ele tem uma mudança
do perfil metabólico da lesão e a gente consegue então identificar lesões até mesmo pré-clínicas na ressonância magnética. Mas como eu disse, ela ainda não substitui a mamografia. Um outro exame é a tomossíntese, que é um exame que tem uma radiação e ele também vem buscando o seu lugar, mas ele ainda não substitui a mamografia. Então não tem jeito, minha amiga, tem que apertar, tem que espremer, mas o exame que diagnostica mais precocemente o câncer de mama é a mamografia. Uma coisa é fazer o diagnóstico, outra coisa é fazer a prevenção. Então, como que eu posso prevenir o câncer de mama? Tentando silenciar os genes que causam o câncer. E como que eu silencio isso? Com hábitos de vida saudáveis. Você de novo falando isso? Então, atividade física, reduzir o consumo de álcool, ter um convívio social de qualidade. Agora mesmo acabei de voltar de um café com umas amigas e foi maravilhoso. Você despertar momentos de alegria, sua espiritualidade, usar o hormônio de forma consciente, principalmente evitar o uso do anticoncepcional por um tempo prolongado e tantas outras medidas que nós podemos fazer. E aí, gostou do vídeo? Espero que tenha sido útil. Eu quero ouvir seus comentários aqui. E se você gostou e fez sentido para você, curte, compartilha, manda para as mulheres da sua vida, porque só assim a gente pode diminuir a mortalidade por esse câncer que ainda leva tantas mulheres que nós amamos, tantas mulheres da nossa vida.